Nesta aula vamos continuar discutindo sobre a relação entre fotografia e arte, dando especial atenção a alguns caminhos tomados pela fotografia na arte contemporânea. Para tanto, partirei dos estudos de um autor chamado André Roulet. Podemos começar ressaltando que a aliança entre artistas e a fotografia não significa uma interpenetração entre os dois campos. A fotografia de moda, documental, jornalística, permanece como um campo próprio com seus próprios critérios, muitas vezes alheios ao da arte contemporânea. Então, é possível sim viver da fotografia ignorando amplamente o que ocorre no campo da arte. Apesar de que isso não é o ideal, já que o campo da arte é sim uma referência, não só para quem procura estimular a criatividade, mas também para o senso crítico. Bom, o certo é que o movimento que fez a fotografia infiltrar-se no campo das artes não veio exatamente do campo fotográfico, mas veio de diferentes setores do campo da arte. Foram artistas que buscaram apropriar-se da fotografia, não os fotógrafos que buscaram a arte. Na arte contemporânea, para além das artes plásticas tradicionais, pintura, escultura, os artistas passaram a utilizar-se de várias outras linguagens além da fotografia. Vão trabalhar também com vídeo, instalações, performance, arte midiática de modo geral. Porém, segundo Roulet, a fotografia vem tornando-se um dos materiais possíveis da arte, se não o material preferido e mesmo exclusivo de muitos artistas. Como que isso foi possível? Nós vamos começar de forma bem teórica. Antes de mostrar exemplos, então, puxem o caderno e façam anotações. Primeiramente, foi preciso que o campo das artes aceitasse o mecânico, a base do fotográfico. A obra é fruto, em grande medida, de um processo mecânico, não mais exclusivamente da mão do artista, como na pintura. Mas essa concessão ao mecânico só foi possível pela relativização antes da importância do trabalho manual. Desde os ready-mades e também com a arte conceitual, as habilidades manuais, a artesania, passaram a ter menos importância no campo da arte do que a reflexão em si, proposta pelo artista. Como diz Roulet, com os ready-mades de Marcel Duchamp, criar não significava mais fabricar, mas escolher. Ao delegar a fabricação a uma máquina, a arte-fotografia conduz a este limite, onde criar é enquadrar. Outra revisão importante pela qual passou o campo das artes foi a revisão das noções de autor e espectador. Este contexto ampliará a crítica já iniciada em Duchamp quanto à originalidade e o culto à individualidade dos artistas. Se durante o modernismo reinou de modo geral a noção do artista como a verdadeira origem da obra e a única razão de sua originalidade, com a segunda metade do século XX, cresce a crença de que artistas, como todos nós, sujeitos, somos menos a origem e mais o efeito de relações sociais, dos discursos que circulam nas dinâmicas sociais. O que o indivíduo produz nunca se origina nele exclusivamente, pois sempre reverbera também algo do contexto social. Da mesma forma, o campo vem abandonando a crença de que o sentido do artístico está na intenção do artista ou na obra em si. O valor artístico se encontraria menos na coisa do que em seu contexto. Passa-se a salientar que os leitores e espectadores têm papel fundamental nos significados de um texto, de uma obra. Com a diminuição deste foco em um suposto eu do artista isolado, a arte-fotografia, como veremos, se apropriará mais das fotografias que circulam no cotidiano social, propondo reflexões, por exemplo, sobre os efeitos dessas sobre nossa subjetividade. Também utilizarão a fotografia menos para criar obras com significados fechados e mais para propor provocações em que os observadores precisam se engajar na criação
de sentidos. Uma revisão da arte contemporânea que tem muito a ver com o crescente uso da fotografia é justamente o novo papel dado para a mimese. Resumindo, ao invés de ignorar a mimese, os artistas agora reconhecem que o nosso cotidiano está repleto de imagens e que estas imagens constroem nossa percepção do real. Eles entendem que cabe à arte problematizar nossas concepções de realidade. Roulet ressalta que essa aproximação ao cotidiano só foi possível com uma crítica às idealizações modernistas, que dividiam a tudo de forma dualista, verdade versus falsidade, puro versus impuro. Contra essas oposições, após a Guerra do Vietnã e a derrocada soviética, passa-se a uma compreensão mais pluralista da vida, ressaltando trocas, encontros, flexibilidade, nomadismo. Toda essa maior abertura também abre o cenário artístico, segundo Roulet, para grupos antes excluídos, as mulheres, a classe operária, as minorias sexuais e raciais oprimidas. Para a fotografia, esse processo interessa principalmente pois relativiza a fronteira antes muito bem demarcada entre a grande arte e a arte popular, em particular entre a pintura e as imagens tecnológicas, que excluía a fotografia e o vídeo, entendidos como linguagens menores da indústria cultural, da massa. Todo esse processo de inclusão da fotografia no campo da arte contemporânea não vence em suas contradições e conflitos, obviamente. Como vimos, a fotografia passa a ser aceita na esteira da arte conceitual. Foi o que permitiu que menos valor se desse ao esforço manual, artesanal e à materialidade da obra em si, e mais as reflexões que estavam propondo. É verdade, contudo, que esta crítica à materialidade se expressa de forma muito mais ampla na performance, por exemplo, em que, por fim, não há nem mesmo uma obra para se vender, apenas uma experiência efêmera. Isso, por fim, também trouxe benefícios para a fotografia. Por um lado, muitos artistas vão apropriar-se da fotografia como uma forma de abandonar a tradição da arte, o culto de objetos fabricados artesanalmente, em favor de um foco de provocações, de questionamentos, de comportamentos, de atitudes. Por outro lado, ao contrário das intenções da arte conceitual, a fotografia acaba por servir ao mercado de arte encurralado por um crescente movimento de desmaterialização da arte, desde que um quase-objeto é sempre um objeto, que então pode ser comercializado. Ou seja, a fotografia entrava no campo como uma forma mais conceitual que artesanal, mas ainda assim, ainda era um objeto que podia ser vendido. Daí porque muitas galerias recorreram à arte fotografia quando muitos abandonaram a pintura e a escultura. Neste contexto, como diz Roulet, então o inconcebível acontece. A fotografia, durante muito tempo, o maldito outro da arte, torna-se um dos principais materiais da arte contemporânea. A fotografia foi adotada pela arte tão rapidamente e incondicionalmente quanto foi violentamente abandonada, mas com a condição de que viesse, temporariamente, tomar o lugar deixado pela pintura, que abastecesse o mundo da arte em quadros fotográficos. Nesse processo, duas mudanças aqui são de se destacar em relação à fotografia, assim como utilizada na arte conceitual. Cresce o tamanho, o formato dos quadros fotográficos. E no mais, torna-se evidente o alto nível de competência tecnológica na impressão e nos suportes fotográficos. Roulet destaca, então, uma série de vertentes temáticas para a fotografia na arte contemporânea. Comecemos por fazer visível o que não se vê. Segundo Roulet, vivemos contexto de descrença na realidade, em que toda crença precipita-se na suspeita, o documento elimina-se na ficção. Assim, a fotografia passa a ser menos um registro do real e mais uma provocação sobre as nossas incertezas, sobre o que não sabemos,
sobre as dúvidas, como nas obras de Christian Boltanski, em que representa nossos registros falhos e incertos sobre os mortos no Holocausto. Nomes sem fotografias, fotografias sem nomes. Ao contrário dos fotógrafos realistas que acreditam na realidade, muitos artistas se servem da fotografia para captar forças, para mostrar que há algo que podemos conceber, que não é possível ver nem mostrar. Pense nas obras de Sophie Calle. Nesta, persegue incansavelmente este homem que, por fim, nunca vemos o rosto. Para construir esta outra exposição, Calle se empregou como faxineira de um hotel e passou a fotografar objetos deixados pelos hóspedes, aos quais ela adicionava histórias por ela mesma criadas. No lugar da expectativa do real, a fotografia é utilizada para provocar nosso desconhecimento, nosso desejo de dar sentido ao desconhecido, mesmo que por ficções. Na vertente A História por Afetos, Roulet destaca o trabalho de artistas que abandonaram a postura fotojornalística de representar imagens dos acontecimentos históricos em si e passam a buscar representar mais os afetos, os sentimentos, as memórias. Cita, por exemplo, a obra de Sophie Ristelhuber sobre a guerra entre sérvios e croatas. De tão absolutamente chocada com o que viu, a artista simplesmente não conseguiu nada fotografar. A partir desta experiência, passou a refletir sobre a ideia de agressão e massacre de civis. Fotografou em close cicatrizes e suturas de pacientes de um hospital em Paris. Também retratou as cicatrizes deixadas na terra destes países. As fotografias foram então impressas em grande formato, de quase 3 metros, sem representar a guerra, seus sofrimentos ou suas violências, e colocando à distância essas imagens tornam-se alegorias da guerra. Alfredo Jarre teve uma experiência semelhante quando fotografou o genocídio na África. Decidiu por fim não expor foto alguma. Todas as fotos foram impressas, mas guardadas dentro de envelopes negros que, empilhados, lembravam caixões. A provocação do artista é de que, por vezes, o excesso de imagens de violência acaba por prejudicar nossa compreensão desses eventos. Já nessa obra de Jenny Holzer, vemos confrontadas frases de vítimas e frases de estupradores, escritas na pele. Propostas obscenas de estupradores, confrontadas com as palavras apavoradas das vítimas. Em todas essas obras, menos importa ver o acontecimento em si do que senti-lo. Segundo Roulet, aqui aparece claramente a distinção entre o procedimento artístico e o procedimento documental. A reportagem a representa indo da coisa para a imagem. Seu domínio é da referência, da vivência, das percepções e das afeições. É, grosso modo, a concepção bartesiana, o referente adere, platônica e indiciária da fotografia. Quanto à abordagem artística, ao contrário, ela excede a vivência. A obra de arte é um ser de sensação, observam Deleuze e Guattari. Compõe-se de afetos, que suplantam as afeições, e de perceptos, que suplantam as percepções. Outras vertentes destacadas pelo autor são a do engajamento político e fazer arte politicamente. Ele explica que, enquanto uma arte com objetivo político denuncia o presente em nome de um futuro, enquanto se dirige para um ideal a ser atingido e está ligado à noção de engajamento, fazer arte politicamente consiste, ao contrário, em inventar procedimentos novos para problematizar o real existente. Destaca, por exemplo, a obra de Hans Hack. Nesta, o artista relaciona a Fundação Cartier para a Arte Contemporânea com o Trust sul-africano Rembrandt, proprietário de minas de ouro e de platina na África do Sul, e próximo de grupos extremistas do apartheid e reputado por sua política de repressão violenta às greves. O artista faz isso associando a fachada da loja Cartier
a fotografia de trabalhadores manifestantes. Também ressalta obras de Krzysztof Wojcik. Suas obras, de modo geral, projetam imagens em prédios, edifícios. Nesta, projeta no Whitney Museum de Nova York uma crítica a políticos associados à indústria da arma e religiões que tentavam censurar a exibição de trabalhos de arte e criticavam as subvenções governamentais ao museu. Nesta passeata de um grupo que manifesta-se pelo direito à vida e ao trabalho, Marc Pataud e Gerard Paris-Cloveau contribuíram com fotografias de participantes. A intenção era dar fisionomia, rostos, ao sofrimento e à exclusão. Já a obra de Dennis Adams também confronta o espaço urbano com conflitos históricos. Neste caso, as lutas de grupos indígenas. Porém, Parollet o faz não de uma forma engajada com respostas prontas, mas ressaltando contradições e complexidades. Nesta obra de Gillian Weary, a fotógrafa pediu para pessoas desconhecidas na rua que escrevessem aquilo que mais as incomodava, e assim acabou por criar um mapa das angústias dos ingleses da época. Todas essas preocupações políticas demonstram uma tendência da arte contemporânea a se aproximar mais dos problemas da vida cotidiana, se secularizar-se, como diz Roulet. Faz isso ao contrário de certas tendências modernistas que consideravam que a arte deveria estar o mais distante possível dos problemas políticos do dia a dia para poder se afirmar como arte. Outra forma de se aproximar das questões do dia a dia são as vertentes descritas por Roulet dos trabalhos que tematizam a realidade das imagens estereotipadas e midiáticas. Nesta obra de Louis Baltz, Ronda Noturna, o artista produz uma reflexão sobre as imagens de câmera de segurança e de rede que as interligam. Aqui o artista alerta para o risco de que nosso contato com o mundo seja cada vez mais por meio de imagens. A realidade é das imagens e por isso é extremamente manipulável. Artistas feministas como Barbara Kruger, Jenny Holzer, Martha Rosler, Cindy Sherman buscaram questionar o modo como as mulheres são representadas nessas imagens da mídia, como essas representações são armas políticas para construir noções do que é ser mulher e ser homem. Nestas fotocolagens de Martha Rosler, vemos a artista debatendo, em primeiro lugar, a associação da mulher com um aparelho doméstico. Na segunda, por contraste, traz à tona a distinção entre o espaço dos homens, fora de casa, nas guerras, e o espaço da mulher. Usar colagem aqui não é à toa, já que se quer pôr em questão o papel social das imagens que circulam na mídia. É o que fazem Victor Bourgeon e Richard Prince. As duas deslocam imagens de campanhas publicitárias. No primeiro caso, Bourgeon pergunta: o que posse significa para você? Seguindo a lógica do slogan publicitário. Ele então responde: 7% da população detém 84% da riqueza mundial. Na segunda, Prince busca ressaltar o lugar ideológico do cowboy de Marlboro, apontando que não é apenas uma propaganda, mas uma fantasia do homem poderoso e solitário, com grande valor na cultura americana e para o governo de Ronald Reagan da época. Outros fotógrafos, segundo Roulet, entenderam que a arte seria o espaço onde se poderia interrogar o banal, o ordinário, os gestos diários, invisíveis de tanto serem vistos. Cita então a exposição de Claude Klossky, em que o artista demonstra como as fotografias cotidianas de família são repletas de clichês, como o cotidiano nos torna cegos e passivos, quase como autômatos. No mesmo sentido, fala da exposição de Peter Fischli e David Weiss, sobre álbuns de família de viagem de turismo, que ressalta o quão pouco expressam algo pessoal. Para estes artistas, já estamos tão saturados de imagens de turismo que, nestas viagens, já não se descobre nada mais, apenas reconhece-se.
Uma outra vertente reconhecida por André Roulet da fotografia na arte contemporânea é aquela que se encontra com a vida íntima e o irrisório. Ao invés das fotos padronizadas glamourosas da mídia ou os clichês de álbum de família, alguns artistas buscam na vida íntima um modo de reatar com o concreto, o tangível, o vivido, o uso. Um dos exemplos mais paradigmáticos disto é a obra de Nan Goldin, que buscou representar as partes mais banais, triviais e por vezes brutas da vida. A morte de amigos para a AIDS, o namorado no banheiro, seu rosto roxo após apanhar do namorado violento. Outra bem marcante é a obra de Larry Clark, que retratou em Tulsa a vida de jovens periféricos, o vício em drogas, a infância marcada por violência. Esta obra, como a de Goldin, reavivou o interesse pela autobiografia na fotografia. Alguns artistas tomaram o absolutamente trivial como seu principal tema. As cenas de Paul Graham representam aquilo que de mais insignificante, de onde busca extrair comentários. Um dos ápices do trivial são as esculturas de Frisch e Weiss, compostas de objetos totalmente triviais se equilibrando instáveis à beira do colapso. O que, segundo Roulet, resulta em verdadeiras alegorias da precariedade de todas as coisas. É possível perceber que se trata de uma geração de fotógrafos lidando com a total descrença de ideais universais, sem grandes esperanças, encontrando-se com pequenos relatos, os problemas do dia a dia, a vida em sua crueza e insignificância. Outra vertente ainda se dedica a pensar temas relacionados a gênero e sexualidade, como a obra de Robert Mapplethorpe, em que trata do homoerotismo, práticas sexuais sadomasoquistas, ao mesmo passo em que retrata tulipas rosas de modo sensual. Ou as fotografias de Annette Messenger ou de Michael Jurniak, em que discutem os limites entre os gêneros. Uma última vertente destacada por Roulet é a da identidade e superfície. Segundo Roulet, ao contrário dos artistas modernistas que tinham concepções claras da diferença entre o superficial e o profundo, entre o exterior e o interior, entre a aparência e a essência, entre o inautêntico e o autêntico, muitos artistas a partir dos anos 80 passam a tematizar o superficial, como se não tivessem mais a certeza da existência do oposto. A própria ideia de que seria possível, então, expressar em retratos algo da essência de um sujeito passa a ser posta de lado. Muitos fotógrafos passam a tematizar esse vazio, essa incerteza, essa sensação de fragmentação. Nas obras de Chuck Close, assim como em Thomas Flohschutz ou em John Copland, vemos um insistente recurso à fragmentação. Na obra de Thomas Ruth, os retratos lembram a padronização dos retratos 3x4, ressaltando a padronização em nós mesmos. Um caso trágico é a obra de Francesca Woodman, que registrou em suas fotografias essa busca por uma identidade. A artista que sofria de depressão acabou por suicidar-se. Na extensa obra de Cindy Sherman, que há várias décadas cria autorretratos, vemos o quanto tudo é explicitamente performado. Dessa forma, a artista argumenta que não há nada original, único ou especial sobre a sua identidade, apenas papéis sendo desempenhados. E assim seríamos todos nós. Bom, esse foi uma ampla exploração das possibilidades da fotografia na arte contemporânea. Espero que tenha ajudado a abrir a sua mente sobre os caminhos da arte e fotografia.